Glória a Deus, povo de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Alegria imensa de estar podendo falar com vocês, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Povo de Deus, eu quero agora que você faça uma oração comigo, uma oração para que Deus venha falar tremendamente ao seu coração e que você abra o seu coração. Peça para que o Espírito Santo de Deus inunde a sua casa, o seu trabalho, onde você estiver. Pegue sua Bíblia, porque nós iremos examinar juntos as Escrituras, a palavra de Deus. Amém? Então, por um instante, feche seus olhos. Deus, ó Pai, eu quero que o Senhor me use, Pai, como canal de bênçãos para falar com o teu povo, Pai. Pai, que a tua palavra, Pai, penetre nos corações de cada ouvinte, Pai. Pai, que no nome do Senhor Jesus, Pai, que eles possam ser impactados com a tua palavra, Pai, que haja arrependimento, que haja libertação, que haja ânimo, que haja vigor, Pai. Que a tua palavra gera frutos. É isso que eu te peço, Pai. Inunda casa, trabalhos, carros, aonde que estiver, que o teu Espírito, Pai, envolva a vida de cada ouvinte, Pai, e de cada família, Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Povo de Deus, que maravilhoso estar aqui mais uma vez, anunciando o Evangelho, anunciando o reino de Deus que é chegado. A volta de Cristo breve chegará. Então precisamos sempre estar anunciando a volta de Cristo. Hoje eu quero trazer uma palavra que Deus falou tremendamente ao meu coração, me trouxe revelações. Foi maravilhoso o que Deus falou comigo no decorrer dessa semana. E eu quero que vocês entendam isso hoje. Essa semana nós falamos as semanas anteriores, né? Sobre o jejum, sobre oração. E hoje eu quero falar algo com vocês, que está em Mateus 6. O mesmo capítulo que nós estudamos semana passada. Povo de Deus. E o tema da palavra é observai as aves do céu. Você já parou para observar as aves do céu? Hoje nós iremos meditar sobre isso, sobre as aves do céu. Porque esse contexto sobre as aves aqui vai falar muito comigo e com você no dia de hoje. Olha que interessante. Mateus 6, o versículo é o 25 e em diante. E lá fala assim, ó, os cuidados dos ansiosos. Versículo 25 vai dizer assim, ó, por isso vos digo, não os andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida do que o mantimento? Perdão, não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Só um momento aqui, para nós entendermos esse versículo, como deixa claro para mim e para você. Por isso que o tema é esse. Observai as aves dos céus. É um tema simples que Jesus vai dizer com os seus discípulos, mas ele é muito importante para nós entendermos e aprendermos a confiar em Deus. Aqui, Jesus ele dá esse exemplo claro para as aves. As aves, todas as vezes que elas fizerem o seu ninho, aonde elas vão se deitar, onde que elas irão dormir, em nenhum momento você vai ver lá mantimentos extras. Mantimentos para 2, 3, 4, 5. Não, não vai ter. Porque elas confiam inteiramente no Senhor. Elas não têm dúvida alguma que existe um Deus soberano que cuida de nós. E eu estava falando sobre isso. Você tem andado ansioso, meu irmão? O que tem acontecido com você? Você está andando ansioso? Eu quero te fazer essa pergunta no dia de hoje. Você realmente tem confiado em Deus? Confiado tudo em Deus? Ou apenas uma parte? Aqui hoje nós vamos aprender sobre isso. O que esse capítulo vai nos falar vai ser tremendamente. As pessoas, elas pensam muito o quê? Em o que vestir, o que irá comer. As pessoas sempre vão pensar nessas coisas, mas
Não de maneira, vamos dizer, apenas aquela prosperidade, que é a ausência de necessidade. Não, elas vão querer ostentar. Muitas das vezes as pessoas pensam nisso. E aqui nós vamos aprender com as aves dos céus. Elas não semeiam para elas colher. Vocês já repararam nisso? A ave, ela tem certeza que Deus irá trazer o seu mantimento. Deus irá direcionar ela, a árvore. É muito interessante quando nós vemos no nosso país, principalmente aqui no Brasil, Belo Horizonte aqui mesmo, eu tenho um lote e lá tem um pé de amora. A amora lá dá de agosto, setembro a novembro no máximo tem fruto lá. Depois disso para. Mas se nós formos analisar, olha o tanto de árvores frutíferas que existem para que dá o seu alimento no tempo certo, a colheita no tempo certo, para que Deus cuide de todas essas aves, de todos os animais também. Por isso que é muito importante nós confiarmos em Deus, assim como todos os outros animais, Deus cuida. Olha aqui que interessante esse versículo. Vamos ler novamente o versículo 26. E fala assim, ó: olhai para as aves dos céus, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Você entendeu aqui? Eu comecei a te explicar sobre os animais, mas eu e você temos muito mais valor que todos esses animais. Nós, quando nós nos batizamos, nós nos tornamos filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Precisamos entender isso. Vamos ler lá, versículo 27 em diante. Fala assim, ó: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura, ou à sua vida? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nós vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, até aqui. Aqui, quando Jesus está acabando de dizer essa parábola para os seus discípulos, ele começa a falar com autoridade, com afirmação. Por que você está andando ansioso? Por que comer, o que vestir? E logo na sequência, ele vai dizer, no versículo 33, fala lá: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas estas coisas, é as coisas que foram citadas. Muitas das vezes nós entendemos essas coisas com as coisas que estão por vir. Às vezes, um pensamento de prosperidade, mas não da ausência de necessidade, mas sim aquela prosperidade de, eu vou ter várias mansões, vários carros, vários iates. Não, aqui está falando que nós, eu e você, se nós obedecermos a Deus, a ausência de necessidade estará no nosso vestir, no nosso comer. E eu acho muito interessante quando nós vamos ler esse versículo 27, fala assim: ó, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Outras versões vai dizer um dia de vida. Qual de nós poderemos fazer isso? Você consegue viver a vida inteira saudável, cuidar bem, mas disso nada você pode quando Jesus disser para você que é o seu dia. Nada, nem ciência, nada.
Eu lembro que na minha época, quando eu estava lá nos anos 90, eles já estavam planejando o clone, né? Clonar um determinado animal. Na época foi até uma ovelha, foi uma falácia. E qual que era o pensamento deles? Eles queriam criar o quê? Um ser humano. Em todo momento, muitas das vezes, esses cientistas, no caso, eles vão querer descredibilizar a vontade de Deus, a criação de Deus. E eles tentaram fazer com o clone humano, não conseguiram. Nós somos perfeitos. Quem dá o fôlego de vida para nós é o nosso Senhor. Não há outro que possa criar um ser humano. Aqui nós vemos nitidamente o que Jesus falou com aqueles seus discípulos. Ei, vocês não conseguirão acrescentar dias se eu não quiser que vocês vivam mais. É claro que ele falou isso para mim e para você. Mas eu estudando as escrituras, olha que incrível o que Deus falou comigo lá no livro de Jó. Quando eu estava lendo ali, na minha intimidade, no meu quarto, eu falei, meu Deus, como que a palavra de Deus é tremenda. Livro de Jó, o capítulo 12, o versículo 7. Vamos ler. E lá fala assim, ó, os animais te ensinarão, é o título aqui. Fala assim, ó, mas pergunta agora aos animais, e cada um deles te ensinará. E as aves dos céus, e elas te farão saber. Ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas estas coisas, que a mão do Senhor fez isto. Na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Porventura, o ouvindo não provará as palavras, como o paladar prova as comidas. Olha até aí, olha o que esse texto aqui fala conosco. Vamos ler mais uma vez, porque falou tremendamente ao meu coração, e eu quero que vocês entendam isso. Versículo 7, mas pergunta agora aos animais, e cada um deles te ensinará, e as aves dos céus, e elas te farão saber, ou fala com a terra, e ela te ensinará. Até os peixes do mar te contarão. Quem não entende por todas estas coisas, que a mão do Senhor fez isto? Aqui é uma pergunta. Você já parou para pensar em todas estas coisas? Em todos os animais, eles irão te ensinar que existe um Criador. Entre todas as aves, te ensinarão que existe um Criador. Sobre a terra, sobre o céu, como que aconteceu isso tudo? Isso nós vamos aprender que foi o Senhor. Aqui também ele vai dizer sobre os peixes, e eles também te contarão que o Senhor fez tudo isso. A mão do Senhor fez tudo isso. Versículo 10 fala: na sua mão está a alma de tudo quanto vive, e o espírito de toda a carne humana. Que nem naquele outro versículo eu estava dizendo para vocês. Ele tem o poder de nossas vidas. Ele cuida de nossas vidas. Por isso que quando nós vemos alguns milagres, as pessoas automaticamente, ao verem, falar, não, isso aí é impossível. Quando você vê um acidente, às vezes um carro capota, eu mesmo tenho um cliente, ele chama Gabriel, ele tem um testemunho que o carro dele deu mais de 8 voltas, ele teve alguns arranhões, o carro ficou todo destruído. Para a honra e glória de Deus, Deus o livrou. O servo temente fiel a Deus, e Deus o livrou. Então, aqui nós entendemos que o Senhor é quem nos dá a vida e é Ele que nos tira a vida. E aqui, ele deixa claro para nós. Esse versículo aqui, eu quero fazer esse versículo para vocês entenderem. Quando eu estava lendo ali, eu parei, eu falei, meu Deus, mas o que o Senhor quer dizer com esse versículo, Deus? Versículo 11. Porventura, o ouvido não provará as palavras? Pensa. O ouvido não provará as palavras. Então, o seu ouvido provará as palavras. Então, é o quê? O que eu estou te dizendo, correto?
Seu ouvido aí está provando o que eu estou anunciando. E com o paladar prova as comidas. Como o paladar prova as comidas? Você já parou para pensar nisso? Como que o paladar prova as comidas? Pensa mais uma vez. E eu estava aqui pensando, eu até anotei. Quando Deus está falando aqui para nós, provará as palavras, aqui ele está nos dizendo que esse provar é provar em Cristo, é provar nele. Olha que interessante o que vai dizer. Quando nós ouvimos as palavras, nós conseguimos entender. E quando nós comemos, o nosso paladar, ele vai provar as comidas. E ele deixa uma interrogação. Como o paladar prova as comidas? Você já parou para pensar nisso? Isso é um cuidado de Deus que ele tem conosco. E nesse texto aqui, Deus, ele quer que eu e você possamos provar nele, ter intimidade nele. O provar aqui que ele quer que eu e você tenhamos intimidade com ele para entendermos e compreendermos ele. Deus, ele quer que você confie tudo a ele. Não apenas algo simples, mas sim tudo. Eu anotei assim, ó. Aqui Deus está falando para nós provarmos dele, pedir uma evidência, um teste para conhecer a veracidade de Deus. Esse versículo eu entendi isso. Que aqui, quando nós acabamos de compreendermos tudo esse texto que ele fala, ele vai dizer para nós que nós podemos pedir a ele uma evidência. Mas você já é a própria evidência. Você foi resgatado, eu fui resgatado, nós somos a própria evidência que o Senhor, ele transforma vidas, ele traz milagres, ele cura, ele liberta. Por isso que precisamos anunciar e confiar em Deus, não andar ansioso em momento algum de sua vida. E em todo tempo você confiar no nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Deus quer para mim e para você. Quer fazer uma prova dele? Busque, clame. Deus, eu preciso. Muitas das vezes nós erramos porque pedimos mal. Eu ensinei isso para vocês na pregação anterior. Mas busque a Deus. E nós vamos começar a entender o que Ele quer para a minha vida e para a sua vida. Não perca tempo, meu irmão, de confiar no Senhor. Se você ainda não vive para o nosso Senhor Jesus Cristo, hoje é o dia de você se arrepender, de você ir para os caminhos do Senhor. Deus, ele quer te abençoar. Deus, ele quer fazer com que sua casa seja uma casa de oração, uma casa de adoração a ele. Mas por isso você precisa confiar nele, entregar tudo, que nem todos os animais fazem. Precisamos fazer o mesmo, entregar, confiar e saber que existe um Deus que dá a vida. Às vezes o seu familiar está passando por um momento difícil, Deus é o único que pode tirar ele de lá, dar a ele a vida. E esse mesmo Deus também sabe o momento de descansar todas as pessoas. Então, que o Senhor Jesus venha te abençoar nesse dia. E eu quero só deixar alguns avisos aqui. Semana que vem, o nosso culto online, eu quero que vocês preparem a ceia. Vai ser um culto de Santa Ceia semana que vem. Então, prepare com sua família, reúne todos os seus filhos, sua esposa, coloque um louvor antes. A pregação, eu quero até depois comentar com vocês no meu perfil pessoal, para nós combinarmos o horário. Algumas pessoas comentam para ser 9, outras de manhã, para nós fazermos o culto juntos. Semana que vem, eu irei fazer o culto às 11 horas, antes do almoço. Combinado? Então eu te espero semana que vem, às 11 horas, antes do almoço,
para você ceiar com sua família, com seus convidados, se forem aí à sua casa almoçar com vocês. Então, não perca. Busque cada vez mais o Senhor. Que nem naquele versículo no qual diz, Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não haverá falta de nada, não haverá escassez de nada. Deus está no controle da sua vida. Amém, meu querido? Que Deus te abençoe.